tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Chamada Universal. Meu nome é Silvia. Para quem não me conhece, eu estou aqui para realizar a leiturinha geral de vocês, certo? Vamos lá? Vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês essa semana. Peixe, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, elemento água. Lembrando que as leituras são coletivas, não vão ressoar com todos. Se for o seu caso, solte para o universo. Absorva apenas aquilo que fizer sentido para vocês, ok? Peixes, espiritualidade, por gentileza, como estará a energia desses piscianos que se conectam a esta leitura de hoje? Peixes, como estará a energia desses piscianos esta semana? O pendurado e a justiça. Signo de vocês, Peixes e Libra, tá? Vamos ver o que mais aqui. Aqui tem uma energia, eu vejo piscianos que vão estar numa energia aqui de refletir muito a respeito do que aconteceu no passado, tá? Independente da área, tá? A gente pode estar falando de relacionamento, a gente pode estar falando de negócios. Eu vejo vocês analisando muito o que aconteceu no passado. As experiências que vocês tiveram no trabalho, nos negócios de vocês, né? Como que vocês lidaram com o dinheiro, como que vocês lidaram com a empresa de vocês, entende? O que fez com que não desse certo em tal empresa, o que fez com que as coisas não fluíssem em algum negócio, algum projeto que eu tinha aí, né? Enfim, ou um relacionamento. O que será que não deu certo? O que será que trouxe estagnação? Por que existe essa reavaliação? Porque eu vejo piscianos querendo tentar algo novamente. Então, se algo deu errado, eu tentei abrir um negócio próprio, deu errado. Eu quero tentar novamente, mas eu não quero cometer os mesmos erros. Por isso essa avaliação. Eu vejo vocês muito racionais, tá? Eu tive problemas com os meus colegas de trabalho na empresa que eu estava trabalhando. Eu vou mudar de empresa. Eu não quero que aconteça o mesmo problema. De repente isso aconteceu porque eu dei muita liberdade para que isso acontecesse. Enfim, é um exemplo que eu estou colocando. Eu vejo vocês considerando algo que não deu muito certo para vocês, vocês querendo uma nova oportunidade, de repente num outro lugar, numa outra empresa, abrindo um novo negócio. Mas eu não quero passar pela mesma situação, entende? Alguém usando a inteligência aqui. Eu vou mudar de empresa para repetir o mesmo erro? Eu tentei um negócio próprio e não deu certo. Eu vou tentar abrir um outro negócio e repetir os mesmos erros? Pô, né? Então alguém tendo uma clareza, alguém tendo despertar, alguém tendo um novo olhar em relação a algo que não deu certo. Tá? Eu entendendo, não deu certo por quê? Porque eu achava que eu estava certo, eu achava que eu estava certa, né? Numa estratégia de trabalho, de negócios e tudo mais, não escutava ninguém. Então, de repente, é o momento de eu ser mais flexível, de eu escutar mais as pessoas, entende? De eu mudar a minha estratégia, de eu investir mais, de eu trabalhar mais, né? Aqui a gente pode estar falando de pessoas que trabalhem na área da justiça, tá? Advogados, juízes, polícia, enfim, trabalham no fórum, tá? Relacionamento é a mesma coisa, entende? De repente não deu certo porque eu agia dessa maneira, de repente porque eu era muito egoísta, de repente porque eu era muito imaturo, de repente porque entende? Então eu mudo meu olhar. É uma energia de alguém que na época não estava pensando, não estava conseguindo enxergar o que hoje está enxergando. Deu para entender? Tem uma mudança de pensamento, tem uma mudança de ponto de vista, um despertar em relação a isso, mas uma mudança, acompanhado de uma mudança de ponto de vista. Ok? Aqui, se vocês estavam aguardando algo da justiça que estava parado, estagnado, tá? Isso muda, viu? Tem uma energia de vocês saindo de uma estagnação, conseguindo resolver os seus problemas pessoais aí, enfim, tá? Por conta de algo que vocês já estavam aguardando, que era de direito de vocês, né? Receber um pagamento que estava, sei lá, né? Estava na justiça, enfim, causas trabalhistas e não sei o quê. Tá muito favorável para que isso saia, para que isso se resolva. Eu estava querendo me divorciar e eu não estava conseguindo. Meu marido, minha esposa não estava querendo dar o divórcio. Nossa, estava complicando demais, estava criando mil empecilhos e tudo. Tá tudo muito complicado, tá tudo muito travado, né? Ou pode ser qualquer outra situação, né, que envolva divórcio, que não estava dando certo, né, documentação, sempre faltava alguma coisa, enfim.
tá favorável aqui, tá? Para que saia dessa energia também, tá? Dessa energia estagnada, tá? Ou o contrário, eu tava querendo me casar com uma pessoa, mas também tudo dava errado. Eu não conseguia marcar a igreja, eu não conseguia marcar no cartório, eu não conseguia, quando eu conseguia marcar, eu não conseguia ir, ou a pessoa não conseguia ir. Sempre tinha alguma coisa. Tá favorável também para sair dessa estagnação. Ok? Mas tá muito forte, principalmente essa energia, tá? De vocês refletirem a respeito de erros do passado para não cometer novamente. Para não cometê-los novamente, tá? Isso é, inclusive, para a saúde, tá? Eu vejo vocês considerando muitos também. Botando na balança aí, tipo, eu tive um probleminha de saúde há 2 anos atrás. Resolveu. Com muito custo, resolveu. Esse probleminha de saúde volta de novo, né? Eu não quero repetir os mesmos erros que eu repeti no passado. Entende? Isso voltou justamente porque eu negligenciei de alguma forma. Eu não segui as orientações médicas como deveria. Eu não levei muito a sério um tratamento, né? Então eu novamente pensando a respeito disso, porque essa doença voltou de novo, esse problema voltou de novo, entende? Para dessa vez eu fazer o certo. Porque se eu não fizer, pode ser aqui, existe um risco de piscianos que possam cair de cama, tá? Ou até ter passar por uma fase de internação, algo que vai te parar na marra. Então, existe esse alerta, tá bom? O que mais para peixes? Aqui a gente pode estar falando de uma tentativa de reconciliação também, a gente pode estar falando de uma tentativa de reconciliação, tá? Vocês muito de olho em alguém, vocês não querendo perder esse alguém, sentindo que essa pessoa possa estar escapando das suas mãos, tá? Pode ser uma reconciliação, mas pode ser uma pessoa que de repente você nunca se declarou também. Então, tipo assim, eu percebendo que esse negócio de eu demorar demais, eu posso acabar perdendo uma grande oportunidade. Eu vejo vocês muito focados aqui. Ou impedir essa pessoa em casamento, tá? Ou agir de uma forma justa, equilibrada, equilibrar uma situação, né? Então, se eu tenho que me declarar, então faça isso de uma vez. Não fique esperando. De repente, eu já passei por situações assim, eu já perdi uma oportunidade com uma pessoa bacana, porque eu ficava enrolando, ficava fazendo charminho, ficava fazendo joguinho, né? Então, eu não me declarava. Quando eu pensei em me declarar, a pessoa já estava com outro alguém, tá? Então, existe uma situação assim também. Então, pode ser alguém que vocês nem se declararam. Então, tudo fica meio estagnado para vocês. Eu quero sair dessa situação. Mas, para isso, eu preciso mudar o meu ponto de vista, a minha maneira de enxergar essa situação. Entende? Parar de ficar com joguinho e assumir exatamente o que eu quero. Porque, senão, eu vou perder essa pessoa. Então, eu vejo vocês muito focados, tá? Em resolver, em equilibrar uma situação com alguém. Pode ser reconciliação? Pode ser reconciliação. Alguém que também se afastou de vocês e vocês já perderam essa pessoa, mas é como se vocês ainda tivessem um pingo de esperança de repente me reconciliar com essa pessoa, entende? Ou eu ainda tenho sentimentos por ela, essa pessoa pode nem ter mais sentimentos por mim, e eu posso até estar conhecendo uma outra pessoa, mas me incomoda saber que essa pessoa pode, de repente, daqui um tempo tá casada, por exemplo. Eu não quero perder contato com essa pessoa, né? E eu sentindo a necessidade de resolver uma questão, sabe? Eu sentindo que eu fui meio que injusto com essa pessoa, meio injusta com essa pessoa de alguma forma. E isso trouxe essa estagnação, porque é como se fosse assim, eu tô separado dessa pessoa, mas a gente poderia continuar como amigos, né? Como muitos casais fazem. Mas aqui ficou uma situação que a amizade não se sustentou. Algo ficou em desequilíbrio, algo aconteceu que foi muito desequilibrado aqui, peixes. Se não foi vocês que erraram nesse sentido, a gente pode estar falando de uma pessoa em relação a vocês, pode estar invertido. Toda vez que eu falar de relacionamento, amor, amizade, família, pode estar espelhado, vocês invertam, tá? É uma leitura coletiva e geral aqui, então vocês adaptem a realidade de vocês, ok? Então, aqui tem uma energia é como se fosse assim, piscianos que de repente sentem que eu agi de uma forma muito injusta. E eu tenho eu não, por mais que eu tente ignorar isso daí,
isso sempre acaba voltando para mim, porque a carta da justiça, ele vem como uma energia da espiritualidade que ele te encosta meio que na parede, entende? Ele te obriga, sabe, a resolver um problema, a resolver uma questão que ficou mal resolvida, a botar a mão na consciência e fazer o que é certo. Então, por mais que eu tente me desviar e esquecer e deixar por isso mesmo, sempre vem algo na minha consciência que diz, vai lá e resolve. Vai lá e peça desculpa. Vai lá e conserte o que você fez de errado. Ou tente pelo menos, demonstre pelo menos. E eu vejo vocês muito nesse momento focados em resolver algo com alguém. Uma situação que ficou meio que estagnada, tá? Por conta de um desequilíbrio que ocorreu entre vocês. Tá? É como se vocês fugissem dessa situação. Por isso que tem essa energia do peixe junto com o pendurado. Entende? Eu fujo dessa situação. Eu fujo de resolver uma situação. Ah, já separou mesmo? Então eu posso ter agido de forma injusta e não sei o quê, mas de repente, né? Tá, separou, mas, poxa, e a consideração, né? Pelo tempo juntos e tudo mais. Não teve um pedido de desculpa, não teve uma conversa de fato para esclarecer as coisas, entende? Então eu vejo vocês muito focados em querer resolver isso daí. Tem uma energia assim. Tá? Ou vocês realmente muito determinados em resolver uma questão, por exemplo, vocês são casados, né? Vocês querendo resolver um divórcio aí para sair de uma estagnação com alguém que não quer nada com você porque tá vendo que você é uma pessoa mal resolvida, não se resolve, é uma pessoa casada ainda, entende? Então você com medo de perder essa pessoa, eu vejo que vocês vão fazer de tudo e mais um pouco para que esse divórcio saia imediatamente, tá? Ou pode ser alguém que nunca pensou em casar, tá? Vocês mudam o ponto de vista, mudam esse olhar, tá? Eu me decido casar, eu decido me comprometer de fato, eu não querendo perder essa pessoa. Entende? Se for questão de trabalho, finanças, né? Eu estava aguardando, de repente, aquele exemplo que eu coloquei, né? Um pagamento, alguma coisa assim, não saía, estava tudo estagnado. Eu já estava dando como perdido, mais ou menos isso. Tá? Algo que já estava trazendo um certo aborrecimento para vocês aqui. Mas tudo tende a se equilibrar. Certo? O que mais para peixes? Pagem de copas, o hierofante, o mago. Peixes, aqui o que está acontecendo? Se a gente estiver falando de trabalho, de finanças, eu estou esperando um resultado que não vem, eu estou esperando, sabe? É como se fosse assim, é como se eu só estivesse esperando. Eu estou trabalhando numa empresa que eu fico esperando reconhecimento, nunca vem. Existe uma energia de estagnação, eu me sentindo estagnado. É como se eu me dedico demais e nunca tenho, eu nunca sou efetivado, nunca tenho reconhecimento, nada. Né? Então é como se eu estivesse perdendo já as esperanças disso acontecer, sabe? De algo justo acontecer. E isso me trazendo muito aborrecimento. Eu sinto que algo muito injusto está acontecendo aqui. Mas é como se fosse assim, eu só me lamento. Mas eu não faço nada para sair dessa situação. Por que eu não busco outras oportunidades? Né? Entende? Por que eu não vou estudar? Aqui tem uma energia de... porque o hierofante ele fala de assinatura de contratos, com página de copas fala de uma nova oportunidade que possa trazer uma satisfação emocional maior para você, só que está no bloqueio, crianças. Então é como se vocês estivessem dando as costas para uma nova oportunidade. Por que você não vai atrás de uma oportunidade em algo que tenha mais significado para você, que corresponda, que vá mais de encontro ao que você gosta, aos seus propósitos? Entende? Por que você não investe em estudos? Hierofante ele traz uma energia muito favorável a estudos.
concursos, né? Se isso tá te incomodando tanto, se essa empresa não tá te valorizando como você merece, entende? Não tá querendo se comprometer como prometeu, como combinado com você no início. O que você tá perdendo tempo aí? Quando você poderia ter a oportunidade de estar fazendo algo numa outra empresa que tenha mais a ver com você e com uma empresa mais correta, mais justa. Que isso aqui tá no bloqueio. Então eu estou me negando a isso. E a carta do Pajem de Copas, no bloqueio, ele fala de uma pessoa que só se vitimiza. E a carta do Hierofante no bloqueio, ele fala de uma pessoa que sempre se acha certo. É aquela pessoa que quer sempre dar uma lição de moral nos outros. Só que aquela questão, eu não tenho como mudar as pessoas à minha volta. Eu não tenho como mudar a mente do meu chefe, da diretoria, que não reconhece o meu trabalho. Só que é como se você tentasse impor algo a eles. É como se fosse uma guerra, um cabo de guerra. Só que você não tem esse poder. Você não tem como, né? Se eles não reconhecem, eles não reconhecem. Aceita isso. Aceita isso também como um sinal de que talvez não seja mais o seu lugar ali. O que você tinha que aprender ali já foi. Não tente controlar tudo. E para de ficar só se vitimizando. Tá? Então aqui a gente pode estar falando de pisciano, se a gente vai falando de trabalho, que estava muito nessa energia. Eu me vitimizo demais, eu acho que eu sempre estou certo. Que as pessoas têm que entender, têm que me reconhecer. Entende? Infelizmente a gente não tem esse poder. Isso tudo estava impedindo vocês de manifestarem algo que realmente fosse mais significativo para vocês, algo mais justo para vocês. Existe uma necessidade de você se focar em algo que seja mais justo para você. Eu vejo que piscianos que vão trabalhar essas energias, para alguns vocês já trabalharam. Se vocês já trabalharam isso daqui, vocês já entenderam isso daqui, essa semana vai estar muito mais favorável para que vocês se foquem em algo mais justo para vocês e saiam dessa estagnação aqui. Entende? E parem de perder oportunidades aqui. Para outros casos, esta semana vai estar mais favorável para que vocês reflitam a respeito disso. De sair dessa energia de vitimização, de perder oportunidades, entende? Ao invés de você perder tempo reclamando e tentando controlar a mente, as decisões do seu chefe e tudo mais, de como eles deveriam agir com você, você poderia estar investindo em estudos, em cursos, vendo outras oportunidades, entende? Sabe? É isso que a espiritualidade está dizendo. Se a gente estiver falando de relacionamento, se for uma reconciliação, saia dessa energia de se vitimizar. Aqui pode ser piscianos que estavam se vitimizando demais. Alguém quer impor a sua verdade. Eu tô certo, eu sou moralista. Entende? Eu sou dono da verdade. Uma energia de manipulação. De querer ter o controle de tudo. Saia dessa energia. Então, para quem já trabalhou essa energia, esta semana vai estar muito mais favorável para se focar em resolver uma questão aí, com o passado, com um ex, com uma ex, algo que envolveu uma certa injustiça, essa injustiça que trouxe essa estagnação toda. E essa injustiça tem a ver com isso. Excesso de moralismo, vitimização, manipulação. Se não forem vocês, pode ser invertido, tá? Mais uma vez, quando eu tô falando de relacionamento, pode estar invertido. E a gente pode estar falando de amizade e família também. Certo? O que mais? Signo de Touro, Áries, Libra, Peixes, tá? O que mais para Peixes? O que mais? Peixe, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter.
o louco, eu vou me arriscar. A partir do momento que vocês trabalham essas questões aqui, corrigem isso daqui, querendo fazer o correto, buscar por algo mais significativo para vocês, no que se refere a trabalho, né, profissão e tal, né, ou resolver uma questão mal resolvida aí com alguém, tá? A partir do momento que vocês trabalham essas questões aqui, vocês se arriscam, vocês se jogam, tá? Eu vejo vocês indo na direção dessa pessoa, dessa oportunidade, entende? Novas oportunidades, né? Novos desafios. Ó, Rainha de Ouros. Uma situação aqui, eu vejo vocês em busca de algo mais sólido, algo mais consistente. Algo que exige maturidade, que tenha maturidade. Tá? Então, eu me arrisco para ir na direção de uma pessoa com quem eu fui casado. Eu me arrisco a ir na direção de alguém com quem eu já morei há muito tempo, fiquei muito tempo junto, uma pessoa que significa muito para mim, uma pessoa que eu vejo ela como uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa muito pé no chão, uma pessoa responsável, uma pessoa que se dá valor. Então eu percebo que vale a pena arriscar, entende? Por essa pessoa. Nem que seja só para resolver, só para pedir uma desculpa. Por mais que essa pessoa não queira mais nada comigo, porque é uma pessoa que se dá muito valor aqui. Por isso que é um risco eu tentar de repente me reconciliar com essa pessoa, porque pode ser que essa pessoa não queira mais nada comigo, porque aqui tem energia de alguém que foi muito injusto com a outra pessoa. Porque existiu uma energia de manipulação, uma energia de excesso de moralismo aqui, de vitimização, entende? Mas eu me arrisco porque eu entendo a minha participação aqui, eu entendo a minha responsabilidade aqui e eu não vou sossegar enquanto eu não resolver isso daqui. Por isso que eu tô falando, nem que seja só para pedir desculpas. Ou para falar coisas que eu já deveria ter falado lá atrás, não só desculpas, mas coisas que eu deveria ter assumido lá atrás de responsabilidades minhas e nunca assumi. Tá? Se for trabalho, aqui eu vejo vocês se jogando para uma nova oportunidade, não perdendo tempo mais para aquilo que escapa das suas mãos, que não está sob o seu controle, entende? E vocês encontrando algo que vai de encontro àquilo que você sempre desejou, trazendo uma estabilidade incrível aqui. A Rainha de Ouros traz uma energia de estabilidade, né? Rei de Espadas, o Imperador, ó. Eu usando muita racionalidade, eu não falei que vocês vão estar muito racionais? Rei de Espadas, energia de racionalidade. Eu vou estar muito racional, usando a minha inteligência aqui, para lidar com essa situação e lutar por aquilo que realmente faz sentido para mim. Vocês vibrando a energia do Imperador, que traz uma energia de maturidade. Se eu não tinha maturidade, eu ficava só me vitimizando, eu supero isso aqui. Eu não estou na fase de me vitimizar mais. Eu entendo as minhas responsabilidades dentro das situações que ocorrem na vida. Eu posso ter demorado, mas eu aprendi. Ninguém é perfeito, peixes. Não precisa se envergonhar de errar. Quem que não erra? Independente de signo aqui. O mais importante é a gente reconhecer, antes tarde do que nunca, né? Que a gente não é perfeito. E se a gente errou, a gente precisa pedir desculpas. A gente precisa tentar pelo menos corrigir, né? Muitas coisas não tem como corrigir, né? Mas se a gente puder corrigir de alguma forma, reparar de alguma forma um erro que a gente cometeu, que seja, que assim seja, né? Então aqui tem a energia do Imperador, a energia de uma pessoa que sabe muito bem o que quer. E aqui tem a Rainha de Ouros, então para muitos casos, se for reconciliação, alguém com quem vocês já foram casados até. Tá? Rei de Espadas. Eu querendo ter uma conversa muito séria, usando a inteligência, sendo muito racional aqui, com muita responsabilidade aqui, entende? E o Imperador, ele não desiste fácil daquilo que ele vê que vale a pena. Então, eu vejo vocês enxergando alguém que vale muito a pena. Vale muito a pena eu tentar uma reconciliação, vale muito a pena eu tentar uma reaproximação, vale muito a pena eu tentar estar com essa pessoa, nem que seja para pedir desculpas, para falar sobre coisas que eu já deveria ter admitido e nunca admiti, mesmo que essa pessoa não queira mais olhar na minha cara. Mas o Imperador tem maturidade para isso, ele tem peito para isso. Lembrando que energia não é gênero, pode ser homem ou mulher. Tá? Se a gente estiver falando de negócios aqui, algo que vai trazer muita prosperidade, o Imperador, ele traz essa energia também de prosperidade, de riqueza, tá?
Algo que vai, um trabalho, uma oportunidade que vai exigir muita inteligência, muita racionalidade, muito mental de vocês, muita criatividade aqui, tá? O imperador, ele traz energia de pessoas autônomas, então pode ser vocês se permitindo abrir um novo negócio, um negócio próprio, tá? Desenvolvendo um negócio próprio. Se estiver trabalhando para uma outra empresa, vocês assumindo cargos de grande responsabilidade, porque as pessoas enxergando em você um grande potencial de liderança, de chefia, uma pessoa competente para assumir cargos de grande responsabilidade, tá? Tem energia de médicos também, médicos, empresários, empresárias, tá? Tem energia de escritores aqui, tem energia de investigadores, tem energia de pessoas que trabalham na área jurídica que eu falei também, tá? Valete de ouros, 4 de ouros, ó. Uma oportunidade que vai trazer muita estabilidade. Tá? Se for uma pessoa que vocês têm interesse, eu nunca me declarei para essa pessoa, mas eu tenho medo de perder ela, né? Entende? Eu vejo vocês com ciúme, eu vejo vocês muito determinados aí na direção dessa pessoa, fazer o que é justo, o que é certo, o que vocês consideram ser justo para vocês, porque vocês enxergam essa pessoa como alguém que vai trazer um equilíbrio muito grande, vocês se arriscam na direção dessa pessoa, realmente tem uma dedicação, uma admiração muito grande, um respeito muito grande por essa pessoa. O imperador, é o que eu falei, vocês vibrando a energia do imperador, não se relaciona com qualquer pessoa, né? Vocês sendo muito estratégicos para se aproximar dessa pessoa, fazendo uma proposta com comprometimento, tá? Querendo proporcionar estabilidade para esta pessoa. Mais uma vez, pode estar invertido, pode ser alguém vindo na sua direção também. Se for uma reconciliação, alguém querendo fazer uma proposta mais consistente, mais sólida, mais comprometida. Eu estava com essa pessoa no passado, de repente eu até era casado, mas eu era casado, só no papel. Mas eu agia de uma forma muito irresponsável, tá? Que o peixe, ele traz essa energia também, de uma pessoa que ela não fica, uma pessoa que muito instável. Isso que trouxe estagnação, tá? Então, se for reconciliação, alguém por quem vocês têm um apego muito grande ainda, vocês não esqueceram essa pessoa, certo? É isso, peixes. Tá? Touro, Virgem, Capricórnio muito forte aqui, tá? Sagitário, Touro, Áries, muito forte, certo? É isso, peixes, é o que eu tenho para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado de alguma forma, não se esqueçam de deixar o like, deixa aí nos comentários se essa leitura fez algum sentido para vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem a par de todas as novidades por aqui e a gente se vê numa próxima leitura, certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais, tchau, tchau.